Você já viu aquele ditado que fala assim: pau que dá em Chico também dá em Francisco? Pois é, pessoal, quem diria? Ministro Moraes agora abrindo um inquérito contra o Lula. Ele que já abriu inquérito contra várias pessoas, já mandou prender, já fez busca e apreensão em várias pessoas famosas, desconhecidas, mas a gente não esperava que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pudesse abrir um inquérito que colocasse na lista o próprio Lula. E na mira estaria ali o governo, o executivo, o governo geral do Brasil. Nós vamos ver esse fato aqui, porque realmente é no mínimo curioso. Será que o amor acabou? Será que o love acabou? O que aconteceu? Porque isso nós nunca vimos, né? Parece que agora, quando o cerco está apertando para o lado dos ministros, principalmente do Dias Toffoli, o Moraes está querendo fazer aquela cobertura ali e agora vai abrir um novo inquérito. Seria então o novo inquérito das fake news 2.0, isso mesmo. Alguns falam que, nós vamos ver isso aqui, né? Alguns falam que esse inquérito seria então por causa das eleições agora de 2026, assim como aconteceu lá em 2022, no ano da eleição, o cerco diminuiu, né? Eles apertaram o cerco e foi feito ali realmente uma marcação pesada em cima dos bolsonaristas, somente bolsonaristas de direita. Nós não podemos perseguir o Lula, nem o PT, nem os vermelhinhos, ninguém, só os de direita. E agora, olha aqui, saiu aqui no Poder 360, STF suspeita que COAF e o fisco quebraram o sigilo dos ministros, ou seja, o COAF e o fisco, que é a Receita Federal, teriam então descoberto algumas coisas que não é da conta deles, e aí então nós vamos investigar, vamos abrir um processo. Alexandre de Moraes cogita abrir um inquérito para apurar se houve acesso ilegal a dados pessoais de ministros. Tudo isso aqui naquela lambança, aquela grande lambança do Banco Master, né? Que pegou muito mal para muita gente aí. E agora os celulares que estão ali apreendidos vão revelar alguma coisa. A APF quer botar tudo em panos limpos, né? Mas o próprio Dias Toffoli já pegou tudo, botou lá no gabinete dele, falou que estava em sigilo total, que não ia mostrar para ninguém. Depois teve que mandar para a PGR, justamente para dar uma satisfação, né, para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro já está cansado de tanta confusão e de tantos absurdos e escândalos todo dia. Vamos entender que esse novo inquérito que o Alexandre de Moraes está abrindo para cima do governo Lula, e você vai entender como que isso aqui funciona. Olha só, o ministro do STF, Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, está abrindo esse inquérito aí para quebrar o sigilo. O sigilo, alguém invadiu ali, né? E ficou sabendo de coisas que incomodou. Aí o Poder 360 apurou que a violação das informações bancárias poderia ter atingido pelo menos 2 ministros, pelo menos, mas pode ter mais. A gente sabe, né, pessoal, nesse mundo que nós vivemos de redes sociais, né, de internet global, hoje é muito fácil você hackear e acessar os dados de qualquer pessoa. Para quem tem um mínimo de conhecimento em programação, sabe fazer isso, né? E aí, tá aqui, né? O Jornal Digital perguntou à assessoria do STF se o inquérito seria aberto para eventuais possíveis vazamentos somente. O Supremo não se manifestou, como sempre, né? E aí a quebra do sigilo teria ocorrido de forma ilegal. Ou seja, vocês têm que me pedir autorização se pode quebrar o meu sigilo. Então, o Supremo Tribunal hoje, os seus ministros, eles agem da seguinte forma: quando eles querem fazer investigação para cima de alguém, passa-se por cima de qualquer tipo de lei, de regra, qualquer tipo de coisa em nome da justiça. Mas, quando é para cima deles, por exemplo, o próprio inquérito aí que colocou Jair Bolsonaro ali preso e agora está na papudinha, esse próprio inquérito também não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, deveria estar na primeira instância, porque o Jair Bolsonaro, ele não ocupa um cargo público, ele não tem foro privilegiado. Por que ele foi para o Supremo Tribunal Federal? Mas, né, coube a eles, né, eles acharam por bem e fizeram isso. E aí, Moraes, né, que é o vice-presidente do STF, por enquanto, porque ano que vem o Moraes, olha só, pessoal, se agora tá assim, imagina ano que vem. Ano que vem, em 2027, após as eleições,
O Alexandre de Moraes vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, depois de 10 anos. 10 anos. Tem 10 anos que o Moraes está no Supremo Tribunal Federal. Ele entrou em 2017, indicado pelo Temer, por causa do avião do Teori Zavascki que caiu e tal, aquela história toda você já sabe. Agora, depois de 10 anos, finalmente parece que vai chegar no ponto mais alto do judiciário, que seria ser presidente do Supremo Tribunal. Alguns falam que quanto mais alto, maior é o tombo, né? Você já viu essa expressão? Então tá aqui, ó. E aí o ministro Moraes, que assumiu de forma interina ali, né, de plantão, o judiciário nesta segunda-feira. E com isso, ele passou também a assumir interinamente a presidência do tribunal e ele assinará pelas decisões, os despachos e os processos que vão considerar urgentes. O recesso do judiciário vai terminar dia 31, ou seja, o cara que já tinha vários poderes, agora com o Fachin, né, tendo aí uma folga e umas férias aí, o Moraes assumiu ali a presidência de forma interina, mas em 2027 vai ser de forma oficial. E aí, olha só para vocês entenderem aqui rapidamente sobre qual que é o medo que os ministros estão, o que eles devem? Será que deve alguma coisa? Será que tem alguma coisa nos celulares ali do Varcaro, dos assessores ali do Banco Master, que pode realmente ser uma bomba, assim? Vamos saber isso aqui. Nas últimas semanas, os dados pessoais de ministros e dos seus familiares passaram a ser citados em reportagem na mídia, o que é totalmente comum. Na hora deles aparecerem como influência, está tudo bem, mas na hora de vazar os dados, não querem? No caso de Alexandre de Moraes, houve uma divulgação de um contrato da sua mulher, que é a advogada da Viviane Bassi, que é do aquele escritório de advocacia multimilionário, né? E esse contrato, então, estaria ali, você já sabe, né? Com aquele contrato de 181,3 milhões em 3 anos. E aí foram buscar ali do que se tratava esse contrato, qual que era o serviço que foi prestado, qual que é a assessoria, defesa em algum processo, não se achou nada. Não se achou nenhum serviço prestado até então. Está sendo investigado, ou pelo menos está em sigilo, porque até então nós não sabemos do que se tratava. E aí, o contrato em si contém dados sigilosos. Quando é para o lado deles, é tudo sigiloso. Inclusive o inquérito das fake news, por exemplo, que desde 2019 está vigorando, já tem 6 anos, foi aberto pelo próprio Dias Toffoli. Esse inquérito das fake news também, ele rola em sigilo total, ninguém pode ter acesso. Mas houve também a divulgação de detalhes do funcionamento financeiro do escritório da Viviane Bassi, que podem ter sido extraídos do COAF ou da Receita Federal. Qual que é o problema aqui, pessoal? Qual que é o problema? A questão é o seguinte, se tem um processo rolando de forma confidencial e os dados vazaram para a mídia, aí o Moraes coçou a cabeça, né? Não tem o cabelo, mas pode coçar a cabeça. E pensou, quem poderia vazar os meus dados do Dias Toffoli e dos outros ministros, a não ser o COAF e a Receita Federal? Porque se você sabe, né? Todo cidadão brasileiro, até que se prove ao contrário, precisa emitir ali e justificar e dar os dados para a Receita Federal todos os anos, né? Assim como pessoa jurídica, mas também pessoa física precisa falar. E aí eles suspeitam, então, que quem vazou foi a Receita Federal ou foi o COAF. E aí vamos abrir um inquérito aqui para saber quem foi. Só que é o seguinte, pessoal, esses órgãos são controlados pelo governo federal, ou seja, são controlados por Lula, tanto o COAF quanto a Receita Federal. E aí, agora então, o Moraes quer abrir um processo contra o Lula, um inquérito para investigar um órgão que o Lula está direcionando, ele está comandando. E no caso do ministro Dias Toffoli, há informações sobre negócios de sua família que também revelam operações financeiras só acessíveis pela COAF e pela Receita Federal. Ou seja, no caso do Toffoli, pode ser ainda pior, porque aí começou a entrar nos familiares. E nós sabemos, pessoal, os juízes que estão ali no Supremo Tribunal Federal, seus familiares têm escritório de advocacia e esses escritórios são multimilionários. Por quê? Porque eles ganham influência pelo fato do ministro estar ali na Suprema Corte. Então, imagine você, empresário, ali tem um caso multimilionário.
Qual que seria melhor? Você mandar para alguém que é lá da primeira corte, você mandar para um escritório que tem influência na primeira corte, ou lá, por exemplo, no regional em São Paulo, no Rio, ou você mandar para um escritório, né? Mandar ali um advogado, pedir um advogado que seja parente, amigo, irmão, esposa de um ministro do Supremo Tribunal. É claro que a chance de você ganhar a causa é muito maior se você estiver tratando com um escritório que é de um familiar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí os ministros não sabem se houve quebra de sigilo fiscal ou, mas se foi somente, presta atenção, somente dentro da corte, no que diz respeito à corte, para apurar o inquérito, ou também se abrangeu ali a vida pessoal deles, porque a vida pessoal realmente é uma coisa que não pode mexer, mas se eles são pessoas públicas, se entraram na vida pública, então tem que aguentar o rojão. Aí o que acontece, pessoal? Tudo isso aqui culminou, preste atenção aqui, ó. Tá aqui, ó, o Moraes abre inquérito para averiguar os vazamentos de dados, né? O Moraes não quer saber quem é, pode ser até o Lula, ele vai para cima. Aliás, pessoal, vou mostrar uma outra matéria aqui relacionada a isso e você vai entender por que o Moraes quer abrir esse inquérito. Existe uma linha ali em Brasília que defende que o próprio Moraes estaria se preparando para, em 2030, deixar o Supremo e se candidatar a presidente do Brasil. Isso se o Lula conseguisse reeleger esse ano. Olha aonde que nós estamos caminhando. Você já pensou? E tem pessoas que votariam nele, por incrível que pareça. Isso é o pior. Aí saiu aqui na Agência do Brasil, né, que é um site oficial do governo, que olha só, então não é fake news, não é invenção da mídia, tá aqui, ó, Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados do ministro. Então não é algo fictício, é algo que realmente pode acontecer. Mas aí você me pergunta assim, por que será que está tendo esse bafafá todo? Será que é só por causa do Banco Master? Claro que não, né, pessoal? Se fosse só por causa do Banco Master, eles dariam um jeito de pegar alguém para Cristo, ou que fosse esse Vorcaro, Daniel Vorcaro, ou que fosse outra pessoa. Aliás, existe também uma linha de pensamento que é o seguinte, o Vorcaro não seria o cabeça ali da organização criminosa, não seria aquele que realmente dá os comandos, ele seria apenas um laranja, apenas um garoto propaganda, e quem estaria por trás seria outras pessoas, pessoas graúdas. Você acredita, pessoal, que nessa investigação da Polícia Federal e que está jogando a bola para a PGR volta de novo para a Polícia Federal, diante disso tudo, sabe o que eles descobriram? Que o Joesley Batista, os irmãos Batista da JF, estão envolvidos também. Olha como esse mundo é pequeno, né? Como esse mundo é pequeno. Estão envolvidos e, na verdade, se desencadeou aí essa investigação em cima do Banco Master justamente por causa da investigação do rombo dos aposentados, né? Foram investigar lá, teve a CPMI ali dos aposentados do INSS, a grande fraude do INSS, né? Quase aí 8 bilhões de reais sendo desviados, e foram apurar quais os bancos que estavam com maior volume de empréstimo e tal, e chegaram até o tal do Banco Master, que até ontem ninguém tinha ouvido falar. Só que agora, né, já saiu em todos os portais de notícia, inclusive o Jornal Nacional ontem noticiou que cidades do interior, cidadezinhas aqui do interior de Minas, de São Paulo, estavam com contratos multimilionários de previdência social, de aposentadoria de funcionários públicos. Esses servidores estavam contribuindo ali durante anos e anos e anos para ter sua aposentadoria, um plano de aposentadoria de previdência social. E aí, o que aconteceu? Agora, com a quebra do Banco Master, será que esses funcionários públicos dessas prefeituras, de estados aí menores, vão ficar também sem receber o que é o que é o justo? Isso também aconteceu no Amazonas, porque lá também tem um Banco Master. E aí, olha só, diante de todo esse caos, esse cenário ali, em ano eleitoral, o Lula, é lógico, o Lula não quer que isso aconteça, ele quer botar um pano quente, quer abafar a história, justamente para não dar ruim. E aí ele convocou, então, nessa semana, uma reunião de urgência, uma reunião entre os ministros do STF, APF, Receita Federal, o diretor do Banco Central, o Moraes, até o próprio
Geraldo Alckmin, vice-presidente, todo mundo, a cúpula estava ali, a cúpula estava reunida, toda ela ali reunida, numa reunião de urgência, justamente, primeiro, para falar sobre crime organizado, tá aqui, ó, contra o crime organizado. Só que não demorou nem 5 minutos, essa reunião de urgência aí, que foi convocada sobre crime organizado, a manchete não demorou nem 5 minutos para ser desmascarada e cair por terra. Porque nós sabemos, pessoal, o Lula, na verdade, não tem tanto interesse assim em combater crime organizado. Não tem. Nós convenhamos que ele não tem. E aí ficou-se, então, revelado que, na verdade, o Lula estaria convocando essa reunião de urgência para tratar desses vazamentos, para tratar justamente desse escândalo do Banco Master e para ver aí com os órgãos que estão envolvidos, né, Banco Central, porque o Banco Central estava ali analisando a venda do Banco Master para o Banco BRB de Brasília. Então o Banco Central está envolvido, a Receita Federal, que é o fisco, o próprio fisco, os ministros também. O Dias Toffoli foi convidado, mas ele não compareceu. Olha que interessante, né? Pois é, pessoal, nesse país a gente vê algumas coisas assim que são do outro mundo, né? Quem realmente não deve nada, pessoal, não precisa temer. Essa é a verdade. Quem não deve, não teme. E aí o Lula convocou ali, botou todo mundo na mesa e eu imagino que o que ele deve ter falado ali é o seguinte: vamos dar um jeito nisso, resolver isso quanto antes. A Receita Federal revela os dados logo, PGR já manda prender quem tem que mandar, STF já executa logo essa função aí, e tá aqui, ó. Aí o presidente Lula se reuniu na quinta-feira com ministros e autoridades dos 3 poderes para discutir estratégias sobre crime organizado. Mas que crime organizado, pessoal? Que crime organizado? O maior crime organizado, acho que agora eu entendi. O crime organizado, ele acontece lá em Brasília. É um crime organizado mesmo que acontece em Brasília, entre os 3 poderes. É tudo organizado, não tem nada desorganizado. O que acontece em Brasília é o crime organizado. Será que a matéria está falando disso? Não está falando de PCC, de Comando Vermelho, não. Está falando sobre o crime organizado no alto escalão de Brasília. Só se foi isso. Porque para pensar, pessoal, como que a gente pode, na altura do campeonato, em janeiro, ter esse tipo de coisa? Aí está aqui, ó, inclusive o deputado Gustavo Gayer, né, colocou aqui, pânico em Brasília. Lula faz reunião de emergência para se blindarem, no caso Master. É lógico, né, pessoal? Quando o bicho começa a pegar, você precisa chamar todo mundo e falar assim: pessoal, já tá ficando feio, tá dando ruim para todo mundo, vamos traçar um plano aqui e a partir de agora ninguém fala mais sobre isso, vamos abafar o caso. Olha só quem estava presente ali, pessoal: o Lula, o próprio Fernando Haddad, que está de saída, ou seja, o cidadão está saindo, para que ele está lá? Mas ele vai participar do processo da campanha de Lula para 2026. Ele já falou que ele vai participar da campanha de Lula. Então ele precisa estar ali, porque esse caso do Banco Master já faz parte da campanha de forma negativa. Geraldo Alckmin, inclusive, pessoal, o Geraldo Alckmin, ele está no impasse agora. Por quê? Nesse terceiro mandato do Lula, ele passou praticamente desapercebido, né? Passou praticamente desapercebido. E agora, né, com a chegada do Flávio Bolsonaro para disputar e representar a direita no lugar de Jair Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas agora ficou meio que sem saída. Ele vai ter que continuar ali no governo de São Paulo, ou seja, ele vai disputar novamente o governo de São Paulo, novamente. E aí, pessoal, ficou difícil para o Geraldo Alckmin. Por quê? A ideia do PT, a ideia ali até do Centrão, seria empurrar o Geraldo Alckmin de novo para ser governador de São Paulo, porque ele já foi uma vez, tem um eleitorado ali e tal. Só que agora ficou difícil, porque o Tarcísio ganha no primeiro turno de qualquer um desses candidatos que colocar, inclusive até o próprio Fernando Haddad, que iria participar também ali para governo de São Paulo, mas não tem chance nenhuma. E aí, agora fala-se ali em Brasília sobre, será que o Alckmin vai ser de novo vice do Lula? Parece que o Lula não quer. Parece que para esse 4º mandato do Lula, ele vai abrir para outras pessoas ali, né? Talvez um outro partido que ele quer ganhar relevância. Tudo ali em Brasília, pessoal, é um jogo. Tudo ali em Brasília é uma troca, né? Você dá daqui, toma de lá. Então, quer dizer, o Alckmin agora
pode ser que ele fique sem cargo. A partir de 2026, pode ser que ele fique desempregado. Já pensou? E aí, foram chamadas várias pessoas aqui, inclusive o secretário-geral da Receita Federal, o Galípolo, pessoal. Esse último aqui, ó, o Galípolo, presta atenção, pessoal. Esse sujeito foi colocado ali no Banco Central. Ele tem excelentes relações com banqueiros, bilionários, pessoal do alto escalão, Faria Lima e tudo mais. E ele foi colocado no Banco Central justamente por Lula para poder seguir os parâmetros do Lula. E aí, agora que tem todo esse bafafá, chama-se ele e fala: olha, dá um jeito nessa situação, eu não quero que esse assunto vá para frente. Tá ali, ó. E foi chamado também o Gonet, Paulo Gonet, e também o diretor da Polícia Federal. Ou seja, o Lula deu aquela chamada no canto ali em todo mundo, fez uma reunião de emergência. Tudo isso, pessoal, emendando com isso aqui, ó. O STF suspeita que o COAF e o Fisco quebraram o sigilo de ministros. Eu já falei e eu vou repetir aqui uma fala que o Dias Toffoli comentou em um dos seus simpósios, palestras que ele deu ali na Europa. Eu não me lembro qual país. Ele falou o seguinte, parece que foi ano passado. Ele falou: olha, nós estamos vivendo um momento de exceção no Brasil. Na década de... No século XIX, quem comandava o Brasil era o poder executivo, né? Através dos monarcas, através do sistema que regia ali, o poder executivo. No século XX, quem governou o Brasil, quem ditou as regras, foi o legislativo, através do parlamento, que era muito forte e tal. E segundo ele, segundo palavras do Dias Toffoli, no século XXI, agora quem vai ditar as regras e quem está colocando ordem na casa e devolvendo a democracia é o judiciário. Você concorda com isso? Quem está hoje governando o Brasil é o judiciário? É lógico, nós estamos vendo isso, está na cara de todo mundo. Só não está na Constituição. Na prática isso está acontecendo, mas na Constituição fala que os três poderes eles são harmônicos entre si, eles têm que se equivaler, são equilibrados e harmônicos entre si. Eles não podem ter um mais peso do que o outro e nenhum interferir no outro. Não existe isso. Mas hoje o que nós vemos é isso. Então o que acontece? Quando o STF quer, ele abre um inquérito, já vai pressionando os dois órgãos ali que é do governo e agora o Lula ficou na sinuca de bico. Na sinuca de bico. Por quê? Por outro lado, pessoal, nós temos no Congresso Nacional mais um pedido de impeachment, só que dessa vez, pela primeira vez, para o Dias Toffoli. Para o Dias Toffoli, que foi protocolado nessa semana ali pelo Eduardo Girão, né, a senadora Damares, o Magno Malta, protocolaram ali um pedido de impeachment com base nesse escândalo do Banco Master. Até porque, né, como que você pode aceitar esse tipo de coisa? O cidadão viaja para um jogo de futebol lá no Peru, Palmeiras e Flamengo, junto com um diretor do Banco Master. E aí esse escândalo explode. Aí, por outro lado, tem isso também que o Moraes parece que estava em Dubai na virada do ano, e aí o próprio diretor, o Vorcaro, foi preso ali no aeroporto quando estava embarcando para Dubai, na mesma data da virada do ano. Muito estranho. Então são fatos que vão combinando, aí você vai juntando quebra-cabeça, as coisas começam a fazer sentido, e aí agora descobre que os irmãos Batista ali, Joesley Batista, estão também envolvidos em toda essa lambança aí do Banco Master. A verdade, pessoal, é que o Lula não gostou nada disso porque isso suja o ano eleitoral e ele quer abafar o quanto antes. O Moraes, por outro lado, está olhando o lado dele e abriu o inquérito das fake news 2.0. Esse parece que vai ser mais pesado porque ele quer apurar. Quem está tendo acesso às minhas fotos, às minhas imagens e às minhas mensagens e a do outro ministro também, que nós não sabemos quem que é esse outro. Parece que também é o Dias Toffoli. Tudo isso, pessoal, só confirma aquilo que Jair Bolsonaro havia falado, que existe uma caixa preta em Brasília, que ela precisa ser aberta. Ela ainda não foi aberta, né? Mas aí, o que eles fizeram? Eliminaram o cara do sistema, aquele que pelo menos queria mexer nessa caixa preta, né? Se você quiser mexer nessa caixa preta, você também vai ser expurgado do sistema. Agora,
você não vai ser expurgado deste canal, porque você pode se inscrever aqui, é totalmente gratuito. Se inscreva aqui, pessoal, para ver outras matérias como essa, totalmente gratuito, e você vai ficar muito bem informado. Dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Quem diria, Moraes agora abrindo um processo que vai, direto ou indiretamente, de encontro ao Lula, hein? Amigos, negócios à parte. Vamos ficando por aqui e até a próxima.